Bem, meus queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12. E o Senhor tem me despertado para estar neste mês trabalhando a temática da igreja. O que é a igreja? Né? Essa obra-prima e maravilhosa de Deus, como ela funciona, qual é o projeto, que projeto é esse magnífico do Senhor para nós, quais são os nomes ou as metáforas bíblicas com relação à igreja. Nós vamos estar tratando de algumas delas hoje, e eu fico muito feliz, porque eu tenho entendido pela palavra que igreja não é prédio, igreja não é um prédio, igreja não é uma casa, igreja é um povo. É o povo de Deus, são os filhos de Deus reunidos, amém? E o que é legal é que hoje nós vamos estar aprendendo a metáfora da igreja como um corpo de Cristo. Existem outras, como por exemplo a igreja como a família de Deus, a igreja como a lavoura, a igreja como a casa, como um templo do Espírito Santo. Mas hoje nós vamos trabalhar especificamente sobre a igreja como um corpo de Cristo. Ou seja, é o local onde Cristo se manifesta, cujo objetivo desse corpo é a promoção da unidade. E nós vamos trabalhar então essa temática tão linda da palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 14. Depois nós vamos ler outros versículos também ainda dentro deste texto tão bonito. Vamos ler versículo 12, capítulo 12, do 12 ao 14, diz assim a palavra de Deus: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Uma das metáforas ou um dos símbolos mais conhecido com relação à igreja. É o mais falado, é o mais pregado, é o mais lido, tem maior número de referência. E precisamos entender então que neste corpo, cada membro individualmente, ele faz parte deste corpo, ele se conecta para formar o corpo de Cristo, para formar a igreja do Senhor. A origem da palavra igreja, ela vem de um vocábulo grego que significa eclésia, os chamados para fora. Essa é a origem da palavra igreja, usada também como sinônimo de assembleia, de reunião, de congregação. A palavra igreja no Novo Testamento, ela aparece 114 vezes. Olha que interessante. A igreja então, ela passou a se reunir, a congregar, a estarem juntos, conectados, a partir do dia de Pentecostes. Porém, às vezes, irmãos, nós olhamos para a igreja e ficamos imaginando então já um prédiozinho, né? Com uma cruzinha em cima, uma portinha aberta, e imaginamos na nossa mentalidade que a igreja, ela é isso. Só que todas essas vezes, as 114 vezes que aparece a palavra igreja na Bíblia, ela nunca faz menção a um prédio, nunca faz menção a uma casa, jamais. Esse sinônimo, ele foi usado na Bíblia para dizer que era o local onde o povo estava reunido. Muito pelo contrário. Todas as vezes que aparece a palavra igreja, ela simboliza ou significa o grupo de pessoas que estavam reunidas ali. Nós temos um exemplo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 16, quando Paulo escreve a Áquila e Priscila, que tinha lá um povo reunido na casa dele, ele vai dizer em sua carta, na parte A desse versículo: saudai também a igreja que está em sua casa, ao povo que reúne-se na tua casa. Outro ponto interessante ainda sobre igreja, essas metáforas, né, da igreja. Ela é uma família, ela é uma comunhão, ela é um corpo, ela é uma noiva, ela é uma lavoura, ela é um povo, ela é um templo, ela é uma senhora
e os seus filhos são algumas dessas metáforas que faz alusão à igreja do Senhor Jesus. Mas o que nós vamos hoje nos atentar então é para essa igreja que não é meramente um lugar, é para essa igreja que é um povo. Repita comigo: a igreja é o povo de Deus, é o povo do Senhor que está conectado, que está unido. Não é prédio, não é ponto de pregação, não é um provedor de serviços espirituais. A igreja sou eu e você conectado, eu e você unido, eu e você ligado. Individualmente nós somos membros do corpo, mas juntos nós formamos um corpo chamado igreja. Isso é lindo, é maravilhoso, é magnífico. É estar unido a Cristo e implica também estar unido aos nossos irmãos. Se eu estou conectado com Cristo, eu preciso estar conectado contigo também, porque isso é a igreja. A igreja precisa ter uma existência viva e atuante no local onde ela se reúne. Ela precisa ter uma experiência, ou seja, uma existência viva e atuante por onde ela vai. A igreja é legal porque ela não está restrita a um local. Porque onde o povo de Deus se reúne, ainda que em grupo menor, 2 ou 3, o Senhor se faz presente. O Senhor está ali, o Senhor abençoa aquele grupo, o Senhor abençoa aquele local. Ele se faz presente para mostrar que a igreja, ela não é prédio, ela não é local. A igreja somos nós. Diga glória a Deus. Desta forma, irmão, sendo igreja, sendo esse povo lindo, com disposição para suportar os irmãos, perdoar os irmãos, acolher os menos favorecidos. Sendo igreja nesse nível, nós poderemos causar um grande impacto no mundo. Nós podemos transformar a nossa sociedade. Nós podemos mudar a situação do nosso país. A união de um grupo de homens, isso é a igreja. De jovens, homens e mulheres, jovens e crianças, negros e brancos, asiáticos e africanos. Olha como é que a igreja do Senhor é linda. Com todos os seus diversos talentos, dons e capacidades, reconhecendo que são pecadores. Olha como é que é lindo a igreja do Senhor. Reconhece que é pecador, que é fraco e é salvo tão somente pela graça. Esse grupo, esses são os ingredientes essenciais para se formar uma igreja. É com essa visão que o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja ela é o corpo de Cristo. E o corpo se manifesta nos seus variados membros. O texto que nós lemos vai falar sobre a unidade desses membros. Por que os membros precisam então estar conectados? Olha o que vai dizer, versículo 21 ao versículo 22. Do versículo 21 ao versículo 22, o apóstolo Paulo vai nos dar uma visão ou uma ideia do porquê precisamos estarmos conectados, ligados, interligados. O apóstolo Paulo, ele está falando que por que precisamos estarmos conectados? Por uma questão de sobrevivência. Se você não está conectado ao corpo, você não sobrevive. Já falamos isso outras vezes aqui. Qualquer parte do nosso corpo, uma vez cortada, tirada do corpo, ela não suporta, ela morre, ela sucumbe. O corpo sobrevive, às vezes sofrendo pela ausência do membro. Ele vai sobreviver. A igreja do Senhor, ela é o corpo e ela sobrevive à amputação de um membro. Logo depois o Senhor coloca outro no lugar. Mas o membro que foi amputado, o membro que se isolou do corpo, o membro que não quis pertencer àquele corpo, ele não sobrevive. Então eu preciso estar unido ao corpo de Cristo. Eu preciso fazer parte da igreja, com todas as suas debilidades, com todas as suas deficiências.
A igreja, aos olhos de Deus, ela é perfeita. Não é porque os seres que estão nela são perfeitos. A igreja, ela é perfeita porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode dizer amém? É por isso que a igreja é perfeita. Ela é perfeita porque Cristo é o cabeça dessa igreja. Por isso ela é perfeita. As pessoas que a compõem são cheias de falhas. Mas como nos sugere o texto, os membros precisam estar ligados ao corpo, o corpo ligado à cabeça. Uma vez que isso aconteça, precisamos reconhecer então a importância dessa interdependência. Então, preciso estar conectado ao corpo por uma questão de sobrevivência. Cada parte do corpo humano ela é essencial para o funcionamento. Não há membros indispensáveis, não há membros dispensáveis no corpo de Cristo. Assim como os membros do nosso corpo, todos eles são importantes. Até aquele dedo mínimo que você tem nos pés. Aquele dedo, normalmente, aquela unha mais feia que você tem no teu corpo, dos seus dedos, é ela. Normalmente encrava, ela é mais dura, difícil de cortar. Tem homem que corta aquela unha com turquês, irmão, para tu ver que o negócio é complicado. Pois é, aquele dedinho lá, se você tirar ele do teu pé, você tira a estrutura do seu corpo. Você vai passar a mancar. Todo o seu corpo é importante. Todo membro que está conectado nele é importante. E por que precisa então estar conectado ao corpo? Por uma questão de sobrevivência. Segundo, por uma questão de dependência. Versículo 24 e versículo 25, primeira carta aos Coríntios 24 e 25, fala assim: enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta. Versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas em si todos os membros têm o igual cuidado uns com os outros. O corpo só terá suas necessidades atendidas a contento se houver a cooperação de todos os outros membros em si. Um membro ou um órgão que não coopera, ele mesmo acabará sofrendo as consequências. O prejuízo causado pela falta de cooperação de um único membro estender-se-á ao corpo inteiro. Tivemos aqui na igreja recentemente uma grande perda. A perda de um homem que era alegre, extrovertido, animado, empolgado. E normalmente ele atuava na parte visível e também na parte, nos bastidores. Esse homem veio a óbito, Deus decidiu levá-lo. Aí caiu a ficha. Quem é que organizava as nossas saídas? Quem é que recebia e organizava os nossos churrascos? Quem é que preparava, o ambiente onde tinha as festas da igreja? Pois é, era esse irmão. E aí o pastor ficou perdido pela falta desse irmão. Mas como foi Deus que tirou, e quando Deus tira, Deus coloca outro no lugar, o Senhor tem levantado um novo homem para colocar no lugar do nosso irmão que Deus levou. Porque foi Deus que fez isso. Mas irmãos, todos são importantes. Tem gente que fala assim: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Não, cara, você faz parte do corpo de Cristo. E o corpo não é formado por um só órgão. Ele não é formado por um único membro. Tu imagine os olhos dizer: não, eu não faço parte do corpo, eu não quero fazer parte desse corpo, eu não sou do corpo. Irmãos, o olho ele é do corpo. Ele é importante, a orelha, o ouvido, ele é importante. A boca é importante, as mãos são importantes. Todos os membros são igualmente importantes no corpo. Se você confessar ser um cristão, eu achei legal essa palavra do Mark Dever. Ele vai dizer que se nós confessamos que somos cristãos, somos servos de Deus, mas não estamos conectados no corpo, se nós não estamos na igreja, se nós não participamos na igreja, nós não estamos conectados a uma igreja,
certamente, ele vai dizer: preocupa-me pelo fato de que você pode estar indo para o inferno. Isso é muito sério, irmãos. O livro Uma Igreja Saudável, Mark Dever vai dizer que me preocupa o fato de que se você não está conectado a uma igreja local, se você não faz parte do corpo de Cristo, você pode estar indo para o inferno. Por que isso? Porque hoje existe uma filosofia dos desigrejados, dos desconectados. Irmãos, não dá para você ser igreja sozinho. Não existe. Você pode ter o DNA da igreja, mas você não é a igreja sozinho. Para você ser igreja, você tem que estar conectado a um povo. Porque a igreja não é uma pessoa, a igreja não é um prédio, a igreja é o povo de Deus. Tem alguém comigo ainda? Diga amém. Muitos cristãos hoje tendem a ver o seu cristianismo como apenas um relacionamento pessoal com Deus. E nada mais que isso, sem perceberem a importância da igreja saudável, da igreja de um local saudável na vida cristã. Precisamos compreender que este relacionamento primordial com Deus, ele necessita de inúmeros relacionamentos secundários. Eu preciso me relacionar com os meus irmãos, porque com os meus irmãos melhores do que eu aprendo. Com meus irmãos que não são melhores nesse nível, eu ensino. Para os meus irmãos que são fortes, me sustentam. Para os meus irmãos que estão fracos, eu sustento eles. Para os meus irmãos que estão, desanimados, eu os animo. Para os meus irmãos que estão, voando, eles me seguram e me ajudam a voar também. Irmãos, e dessa maneira somos todos. O corpo é interessante porque todos. Não teve como vir à igreja. Não, hoje é só o meu braço que vai à igreja. Por quê? Porque o restante eu estou cansado. Irmão, teve que vir todo mundo. Veio o seu braço, suas pernas, suas mãos, seu cabelo. Teu cabelo não queria vir para a igreja de jeito nenhum, estava rebelde, não é verdade? Mas você foi lá, deu uma esticada no menino e fez ele vir para a igreja, ainda que amarrado. Mas ele não veio? Pois é, irmãos. Você é importante para Deus. Vocês são importantes. E a nossa importância é estarmos conectados, ligados. O corpo só funcionará perfeitamente se todos os membros desse corpo cumprirem fielmente o seu papel. Se você é um rim, porque existem os membros que são vistos por todo mundo, né? Talvez eu nesse corpo seja os olhos, ou as mãos são vistas, não é verdade? Ou a face que é vista, ou a orelha que todo mundo vê, não é verdade? Mas talvez você nesse corpo seja um rim, ninguém vê. Ele não é externo, não é visível. Mas o corpo só está de pé porque o rim está funcionando bem. O fígado está funcionando bem. A tua tireoide, que eu não sei nem para que serve, mas está aí em você, não é verdade? Pois é, ela está aí e ela funciona bem. Olha que coisa boa. Irmãos, coisa boa. Vesícula, não é verdade? A gente só lembra que tem vesícula quando uma pedra cai lá dentro. Ai, uma dor na vesícula, você nem sabia que tinha esse negócio. Pois é, irmãos. Mas ela é importante para o teu corpo. Nós somos importantes como membros. Precisamos funcionar perfeitamente bem, cumprir o nosso papel. Como igreja, cumprir o nosso papel amando, sujeitando, perdoando, ensinando, consolando, corrigindo, admoestando, suportando. Nosso papel precisa ser exercitado, ser cumprido. Nós não podemos, irmãos, ser um corpo, ou ser membro de um corpo, mas sermos indiferentes. Porque o que estava acontecendo na igreja de Corinto, Deus havia derramado uma unção sobremaneira naquela igreja. Uma igreja que vivia os dons espirituais de maneira magnífica. As pessoas falavam em línguas, profetizavam, tinham dons maravilhosos, tinham dons diversos. Mas sabe o que estava acontecendo? Eles estavam desprezando os dons que tinham menor visibilidade.
eles estavam desprezando, e o apóstolo Paulo foi lá para corrigir, por meio da sua carta, para corrigir aquele comportamento inadequado. Nós não podemos desprezar, porque o menor dom, ou o dom menos, sabe, que aparece menos. Lembro-me quando eu era mais jovem, havia um dom que era desejado por todos, o dom da profecia. E aí tinha até um louvor que falava assim: o dom da profecia, ele está na Bíblia. Irmãos, eu era doido para profetizar. Eu queria muito profetizar. Por quê? Porque era dom visto, era dom aparente. Aí Deus foi me ensinando que quando, por meio da palavra, Ele vai me dando profecias, Ele vai me revelando a palavra, Ele vai me mostrando a vontade dEle. E eu não preciso de profecia de homens, eu preciso da profecia da palavra. Eu preciso da revelação de Deus, eu preciso da unção, da inspiração de Deus. Você está entendendo? A palavra de Deus, ela é o meu alimento, ela é o meu suporte, ela é que me fortalece. Eu não preciso de um dom para ser visto pelos homens, eu tenho que ser vista por Deus. Ainda que o meu dom seja, sabe, o de servir. Porque na igreja tem dons de servir, irmãos. Dificilmente alguém procura esse dom. Já viu aquela pessoa que tem dom de servir? Ele não precisa ter cargo de diácono para servir. Ele não precisa ter título nenhum. Ele está sempre predisposto a ajudar alguém, a estender a mão sobre alguém, a abençoar a vida de alguém. Irmãos, é o dom de servir. E ele não serve só porque está num prédio e porque as pessoas fazem parte da sua denominação. Ele serve a todo mundo, é o dom dele. Nós tínhamos uma irmã aqui que todas as vezes que alguém precisava, aquela irmã estava disposta a abençoar e a ajudar. Várias pessoas, quando estava internada e precisava de companhia, ela estava lá disposta a ajudar aquelas pessoas, a dar suporte para aquelas pessoas. Era o dom dela, irmãos. E ela exerceu aquele dom com muita eficácia. Cada um de nós temos um dom. Talvez você nunca vai pegar no microfone por ter timidez, por ter vergonha, sabe? Você vai assim: mas essa não é a minha praia. E talvez de fato não seja. Mas você não é menos importante do que eu. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Você pode dar um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Tu acha que o nosso ministério está em pé porque nós somos bons? Nosso ministério está em pé porque tem pessoas que talvez nunca pregou nesse altar, mas enquanto eu estou dormindo, ela está de joelho dobrado, intercedendo, clamando a Deus. Sabe por que o Senhor tem guardado você quando chega na igreja e quando vai para casa? Talvez não seja por mim, certamente não é. É porque essa pessoa que talvez não saiba o seu nome, ela tem com o seu nome escrito no caderno, ou tem lá colocado: eu preciso orar pelos meus irmãos. Senhor, toma aquele meu irmão, eu não sei nem o nome dele, mas eu sei que ele precisa de ti. Ela fala da cor da tua camisa, ela fala da cor do teu cabelo, talvez ela se lembre só do nome dos seus filhos, e ela está intercedendo, orando por você, enquanto você está em casa dormindo. Enquanto você está despercebido, ela está lá na intercessão pela tua vida. Irmãos, nós só estamos de pé porque tem alguém clamando pela gente. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Eu preciso estar conectado ao corpo, primeiro, por uma questão de sobrevivência. Segundo, por uma questão de dependência. E por fim, todos são importantes. Bota a mão no seu peito e fala assim: todos são importantes. Todos. Eu queria dizer algo para você. Deus não erra. Você pode não estar satisfeito. É igual, por exemplo, tem pessoas que olham no espelho e falam assim: não é possível, onde foi que Deus errou? Tem uns que falam assim: quando Deus me desenhou, Ele estava com raiva. Se odeia quando olha no espelho. Tem outro que fala assim: não, quando Deus me desenhou, Ele estava apaixonado. Ele se vê bem no espelho. Irmãos, tu acha que Deus errou? Porque o teu cabelo é crespo? Tu acha que Deus errou porque você é um branquelo? Porque a tua cara é de biscoito traquinas? Ou porque, é comprido?
porque você é baixo, porque você é alto, porque você é gordo, porque você é magro. Irmãos, Deus não erra. Você faz parte do corpo de Cristo, do jeito que você é, com essa personalidade, com esse teu jeitinho de ser. Você faz parte do corpo de Cristo. Talvez você esteja insatisfeito com a parte do corpo que você é. Você é aquela parte que fica encoberta, quase ninguém vê. E você está insatisfeito. Eu queria, queria estar lá em cima, eu queria pregar, eu queria evangelizar, eu queria fazer isso. Irmão, se contenta com aquilo que Deus te chamou para ser. É a sua identidade. É o jeito que você é. É desse jeito que o Senhor tem, feito coisas lindas na tua vida e por meio da tua vida. Não queira ser uma outra pessoa. Não queira tomar o lugar de outro. Já viu que tem gente que está insatisfeito? Ele é diácono, quer ser pastor. Ele é pastor, ele quer ser apóstolo. Ele é apóstolo, ele quer ser bispo. Ele é bispo, quer ser Jesus Júnior. Ele está sempre querendo uma promoção. No reino de Deus não é assim, cara. Todos são importantes, Deus não erra. Ele projetou os membros visíveis e os públicos, que têm destaque no corpo. Os que não são vistos por serem discretos, Ele projetou para serem vitais à vida. Eles são, estão escondidos, mas são essenciais ao funcionamento do corpo. Pode estar escondido, pode não ter, nem aparecer. Eu sei que tem pessoas que na igreja ele só vem talvez uma vez por mês. É quando ele dá para ele vir, ele vem uma vez por mês. Mas quando ele vem, ele traz o dízimo dele, traz a oferta dele. Irmãos, talvez ele não é de altar, mas ele é de abençoar. Ele não é menos importante do que eu. Gosto de uma palavra que eu ouvi uma vez, que existe a unção do sacerdócio e aí existe a unção do rei. A unção do sacerdote é o que administra as coisas de Deus. A unção de rei é o que sustenta o ministério sacerdotal. Deus tem uma unção para cada um de nós. E aí, todos são importantes. Deus não errou. Deus nos chama ao amor e à unidade. E precisamos nos esforçar para essa comunhão. A igreja é um corpo onde todos funcionam. Eu queria dizer isso para vocês, porque o texto nos ensina que quando um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Quando um membro é honrado, todo o corpo se alegra com ele. Quando um membro sofre, irmãos, a dor do teu irmão tem que ser a tua também. O sofrimento dele tem que ser o teu também. Você faz parte de uma igreja. A vitória dele é a tua vitória também. A conquista dele é tua também. Nós nos regozijamos, por quê? Porque nós somos uma unidade. Já viu, tem gente que falta aos cultos e não são percebidos. Tem pessoas que não percebem a ausência do outro. Essa semana recebemos uma ligação. Pastor, só tem um senhor na igreja. Ninguém me visita, ninguém liga para mim. Pastor, eu estou decepcionado. Irmãos, recebemos uma ligação nesse nível essa semana. Porque tem gente que se comporta assim mesmo. Não é ela que está reclamando, não. É que tem gente que ignora o outro. Nós temos que estar atento a quem está vindo e quem não está vindo, a quem está conectado e quem não está conectado, e nos preocuparmos com todos, porque todos são importantes. A vitória, já viu que tem gente que até chora com os que choram, mas quando aquele que chorava se alegra, ele em vez de se alegrar junto, não, ele fica chateado, ele fica revoltado, ele fica triste. Irmãos, a vitória dele é tua também. Agora a tristeza dele é tua tristeza também. Temos que chorar com os que choram, temos que sentir a dor do outro. Dá uma olhadinha aí, vê se você reconhece alguém que não veio hoje. Tem pessoas, irmãos, que estão há 5 meses sem vir na igreja, 6 meses, 7 meses, e a gente não percebe elas. Elas passam simplesmente desapercebido da gente. Eles são importantes, irmão, são parte do corpo de Cristo.
E a gente não pode tratar ninguém com desprezo. A gente tem que amar essas pessoas. Lembra? É o corpo de Cristo. O corpo não é seu, o corpo é de Cristo, é do Senhor. E esse corpo é o local onde Ele se manifesta, onde Ele se expressa. Mas Ele só se expressa nesse corpo quando existe unidade. Nós não podemos estar apenas no mesmo lugar, igual na fila do banco, está todo mundo ali, alguém te esbarra agora, né? Se esbarrar na gente fica revoltado. Respeita o distanciamento. Irmão, nós temos vivido uma época assim. Espiritualmente, nós queremos manter a distância do nosso irmão. E aí eu não vou na tua casa, Carol, para você não vir na minha. E achamos isso saudável. Irmão, não é saudável não, isso é coisa do cão. Você é importante para mim. Alguns imaginam que somente o trabalho da liderança é importante na igreja. Outros que realizam obras grandiosas. Por esse motivo rejeitam e negligenciam funções mais humildes, achando que não vão ser notados por Deus. Irmãos, é muito bom a gente ouvir uma música boa. Mas a música boa não é feita por um único músico. É feita por um conjunto. Harmonia, percussão, back, vocal, sonoplastia. E agora, né, a equipe de vídeo. Todos são importantes. Quando um falha, todo mundo falhou, irmãos. Recentemente fizemos um culto maravilhoso, um culto lindo. Adoramos a Deus de maneira gostosa, linda, maravilhosa. E aí quando eu vou ouvir o que nós fizemos, irmão, que coisa horrível. Todo o nosso trabalho, ele ficou, para quem viu pela live, para quem viu pelo YouTube, ficou horrível. Por quê? Porque tinha um cabo partido no meio. O único cabo atrapalhou todo o trabalho que foi feito. Eu estou trazendo aqui para vocês uma analogia de que quando uma pessoa, ele decide não funcionar bem, todo o corpo sofre com ele, irmãos. Todos nós sofremos. Nós não podemos dar munição para o diabo não precisa de munição. Ele vai tentar você, ele vai tentar acabar contigo, ele vai tentar a tua vida, ele vai tentar roubar a tua alegria. Ele não precisa de munição, porque ele vai tentar uma brecha. E às vezes nós, facilitamos as coisas para ele. Não facilite para o diabo, dá trabalho para ele. Que ele tente, que ele perca a noite, que ele perca as noites lá vigiando você na tua cama, tentando encontrar uma brecha para roubar o teu sono. Aí sabe o que você faz? Levanta, ora ao Senhor, fala assim: você vai ficar acordado enquanto eu vou dormir o sono do justo. Deito, me pego no sono, levanto porque o Senhor me sustentou. Não fica preocupado porque tem diabo, demônio lá. Tem demônio, que ele não tem sono, o problema dele. Você é servo do Altíssimo, pode dormir, pode descansar em paz. Em nome de Jesus. Deus julgará. Quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: Deus julgará nossas obras, todas elas. Deus, ele não vai avaliar a extensão do nosso trabalho. Ele vai avaliar as nossas motivações. Não é a extensão. Fiz uma grande obra hoje, passei o dia inteiro na igreja. Não é a extensão, é a tua motivação. O que te motiva? Qual é o motivo de você estar neste lugar nessa noite? De você estar conectado com a gente nessa noite? Deus vai avaliar isso. E outra, ele vai avaliar e ele vai recompensar. Mateus 25, 21. Ele vai dizer assim: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Você é importante do corpo de Cristo. Você é importante para a igreja. Porque a igreja não é um prédio. A igreja não é o pastor. A igreja não são os músicos. A igreja é o povo de Deus reunido. A igreja é o corpo do Senhor Jesus.